Os mortos estão dormindo? Leiamos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 14. Esse é um dos textos usados pelos mortalistas, aqueles que negam a imortalidade da alma, entre eles, os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, para tentar provar que aqueles que morreram estão dormindo na sepultura. A palavra-chave para o entendimento desse texto está na preposição com, no verso 14, que no original grego é sum, que diz que Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, algo virá com Jesus na sua vinda. E o texto diz que esse algo são os que dormem. Mas o que dorme, segundo a Bíblia? Vejamos. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus capítulo 27, versos 52. Ou seja, o que dorme são os corpos dos santos. O termo dormir foi usado como figura de linguagem para referir-se ao corpo, e não à alma. Os corpos são descritos como dormindo porque um cadáver parece estar dormindo, e para mostrar que aqueles que desceram à sepultura um dia tornarão a viver. Jesus está vindo de onde? Do céu ou da sepultura? Do céu, é óbvio. Agora vejamos o que o Senhor trará com ele do céu. Leamos o que Paulo diz antes, na própria carta aos Tessalonicenses. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 13. Ou seja, Jesus trará com ele os que já provaram a morte física, os que dormem, as almas dos mortos que estão debaixo do altar de Deus, conforme Apocalipse capítulo 6, versos 9, retornarão com ele na sua vinda. Com isso, se dará a ressurreição de seus corpos imortalizados e incorruptíveis. Para negar isso, contra-argumentam os mortalistas que os santos, a que o texto se refere, são os anjos, que virão com o Senhor, e usam uma das passagens que diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus capítulo 25, versos 31. É verdade que os anjos também virão com o Senhor Jesus, conforme Marcos capítulo 8, versos 38, Lucas capítulo 9, versos 26. Porém, em todas as passagens que mostram que os anjos de Deus virão com o Senhor, aparece no texto original o termo angelos, que significa anjos. E esse termo não aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 13. O termo que aparece no texto, no original para santos, é ágios. E esse termo é encontrado várias vezes para se referir aos servos de Deus. Vejamos alguns exemplos. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem.
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Atos capítulo 9, versos 13. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Atos capítulo 9, versos 32. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versos 12. Nesses textos, os santos são os consagrados a Deus, os separados para servirem a Deus. Os santos é o corpo de Cristo. Além disso, o texto deixa claro que quem virá com o Senhor são os santos que dormem, ou seja, aqueles que passaram pela morte física e tinham corpos, e esses corpos, figuradamente, estão dormindo na sepultura. E os anjos não têm corpos, não provaram a morte física, para terem corpos dormindo no pó da terra. Os adventistas e as testemunhas de Jeová usam essa passagem para dizer que os mortos estão dormindo. Porém, na verdade, eles creem que na morte o ser humano deixa de existir, que o ser humano morre por completo, tanto o corpo como a alma, até a ressurreição dos mortos. E dormir é diferente de morrer. Quem está dormindo não deixou de existir. Fica aí uma incoerência do ensino mortalista. Portanto, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 14, na verdade, vai contra a própria teoria mortalista, pois mostra que aqueles que estão mortos em Cristo retornarão com Ele na sua vinda, em que se dará a ressurreição do corpo.